Olá, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos. Hoje a gente vai ter uma conversa sobre Irmã Dulce. Eu sou Pedro Luiz. Eu sou Carla Maria. E eu sou Alexandre Ferreira. Pois bem, hoje a gente trouxe uma convidada. Aliás, Alexandre, nessa reta final pro programa 100, a gente quase não fica mais sozinho, né? Ah, só pessoas de alto garbo e elegância, Pedro Luiz. Pois é. E hoje nós vamos falar da primeira santa brasileira de verdade, nascida do Brasil, Irmã Dulce. E para isso a gente trouxe alguém que acabou de lançar, não é, Carla? Uma obra sobre a Irmã Dulce? Isso mesmo, acabei de lançar agora no mês de outubro, no mês que ela foi canonizada, um livro sobre a nossa santa brasileira, a santa baiana, Dulce dos Pobres. Olha só. Carla, antes da gente ir pro jogo, quem é você, hein? Bom, eu me chamo Carla, sou filha da dona Cida e do seu Antônio Carlos, nasci em São Paulo, sou jornalista de profissão, né? Tenho cerca de 16, 17 anos de carreira aí. Trabalhei por muito tempo como repórter de vários jornais ligados a movimentos sociais, pastorais sociais. Trabalhei em revistas também. E é isso, sou uma repórter por natureza, assim, paixão mesmo, né? Tenho, como você acabou de dizer, lancei esse livro recentemente, um livro-reportagem sobre a santa brasileira, a Irmã Dulce. E tenho outros 2 livros também. Não sei se a gente, em algum momento específico, a gente pode falar deles. Mas o primeiro livro... Não, você pode falar deles agora. O primeiro livro foi lançado em 2017, ele se chama Mulheres Extraordinárias. É um livro-reportagem que traz histórias e reportagens de mulheres brasileiras e estrangeiras também, que vivem no Brasil, e que com elas a ideia do livro era trazer a vida dessas mulheres, mas também a realidade que elas enfrentavam e enfrentam nos diferentes territórios que vivem aqui no país, né? E cada uma dessas realidades trazem problemas que não são simples de resolver e tampouco a gente encontra horizonte no Brasil de 2019, né? E naquele livro, já em 2017, eu já tinha um capítulo reservado para a Irmã Dulce, que era a então Beata. Queria a vida que 8 anos depois de quando eu fui cobrir a beatificação dela, que eu voltasse à Bahia para escrever um livro, para apurar e fazer entrevistas para um livro-reportagem sobre a Irmã Dulce. O meu outro livro é o Peso do Jumbo. Isso é em primeira mão para vocês, porque ele ainda não chegou à minha mão, mas ele está para ser lançado. Ele está para ser lançado agora em dezembro. É um livro-reportagem sobre o sistema carcerário brasileiro. Eu visitei alguns presídios no estado de São Paulo e no estado do Rio Grande do Sul, e eu trago um panorama bem assim, completo sobre histórias de pessoas que vivem dentro e fora do cárcere, mas que também de pessoas que trabalham nesse mundo. Entrevistei e conversei com agentes penitenciários, soldados, juízes, defensores públicos, mas sobretudo mães. As Dona Maria. As Donas Marias, que cumprem pena sem ter realizado crime estar do nenhum. lado de dentro, né? Ai, Carla, na hora que você falou o nome do livro, já arrepiei todo aqui. Você gostou? Você sabe que eu tive que lutar por ele, porque a editora não queria. O Peso do Jumbo. Putz. Eles não queriam? Não, porque achavam que não era muito autoexplicativo, sabe? Fala direto. Nossa, pra quem conhece... Fala das Dona Maria. E é interessante você falar da Dona Maria, porque a capa... eu vou falar. É uma senhora que tá de costas segurando o peso, segurando a sacola, o jumbo, né? Ô, Carla, não queima a pauta, não. Vamos fazer um outro programa. Quando você lançar, a gente faz outro. Quando você lançar, a gente faz outro. Puxa, vai ser top. Mas olha, eu vou adiantar a pauta. Se tinha uma coisa que me partia o coração, era passar ali na sexta-feira, na região do Carandiru, onde encostam uma série de ônibus ali, que vão levar as Donas Marias para os interiores de São Paulo aqui, que vão visitar os filhos. Eu não sei tenho se um relato aqui tem esses também, ônibus ainda. Mas eu vou falar só no outro programa. Eu não sei se esses ônibus ainda tem. Agora, mas há uns 10 anos atrás tinha. Agora, é interessante, acho que poucas pessoas, pelo menos fora da Bahia, não sabem que a Irmã Dulce visitava presídio, né?
Olha aí, Poucas pessoas sabem disso. A Irmã Dulce, ela tinha esse trabalho de visitar o presídio para levar a palavra de Deus, a misericórdia, mas também música. Ela tocava sanfona para os presos. Sim, era sanfoneira. Ela é sanfoneira. Tem uma foto dela com a sanfoninha. Então é interessante saber assim, que esse trabalho que a pastoral carcerária faz hoje, outras denominações religiosas também dentro do cárcere fazem, a Irmã Dulce fazia de modo não institucionalizado, né? Ela fazia porque ela sentia que precisava, que ela também encontrava Cristo naquelas pessoas que estavam presas, né? E eles têm uma padroeira de peso agora. Ah, sim, com certeza. Podem recorrer a Santa Dulce. Bom, começou a parte boa, agora a gente vai queimar um pouco a carreira da Carla, que vai afundar sua carreira aqui nesse programa, nesse exato momento. Vamos comprometê-la. Carla, a gente sempre tem um jogo antes, não é? E hoje, graças a Deus, é de responsabilidade do Alexandre, que é um rodízio, cada semana um. Já que eu deixei a esposa dele envergonhada no passado, agora é a hora dele me envergonhar. Sim, e o Pedro Luiz também vai ficar envergonhado, fique tranquila. Olha só. Segura que é véspera de feriado, hein? Vamos lá. Então, eu preparei um lá na Grécia, que é assim, Carla, são situações hipotéticas que certamente não aconteceriam no Brasil, então a gente fala lá na Grécia. Certo. Tô com medo. Qualquer semelhança com a realidade é mera coincidência e não é indireta pra ninguém. Certo. Já digo logo de cara. Então, a primeira situação hipotética que você tem que escolher uma das alternativas, e eu vou escolher também o Pedro Luiz idem, é a seguinte. Se coubesse a você escolher o governante da Grécia e sobrasse só 2 candidatos, e esses candidatos têm 2 características marcantes, assim, são as pessoas mais do universo. Qual você escolheria? A pessoa mais ignorante, no sentido de não saber nada, de ser uma pessoa nécia, né? Que não consegue distinguir o certo do errado, as coisas acontecem na frente dela, ela não consegue perceber, é até bobinha. Um nécio. E a segunda pessoa é a pessoa mais violenta que já existiu. Mas é bem articulado, é inteligente, um ótimo estrategista, um ótimo governante, mas é a pessoa mais violenta do universo. Violento de ser violento. Violento. Vias de fato, no discurso, nas proposições. Exato. É aquela pessoa que corre o risco de, se tiver um embate com um outro governante, vai querer entrar em guerra. É a pessoa mais violenta do mundo. A mais ignorante ou a mais violenta? Nossa, que situação triste, né? Eu passo por isso toda semana, Carla, imagina. Toda semana é uma pergunta nova? Nossa. Você... Tem hora que a gente responde testes da Capricho, que é mais fácil. Você pensou que ia estudar o podcast passado e ia responder esse. Poxa vida. A ignorância a gente pode contornar também, né? A gente pode ensinar esse presidente? Sim. A gente pode ajudá-lo? Não. Gente... Mas eu acho que esse presidente, o nécio, o ignorante, ele vai ter ali um mínimo, e aqui sou eu que estou colocando, você não colocou esses limites, um mínimo de consciência de que ele vai precisar de ajuda e de que ele vai convidar pessoas boas, pelo menos gabaritadas. Mas no fim é ele que escolhe. Ele vai escolher, mas a gente pode confiar de que, olha, mesmo um relógio atrasado fica certo 2 vezes no dia. Então esse moço aí, ele pode acertar no ministro da Economia, no ministro da Justiça, não é? Os violentos, né, talvez só escolham generais. Os violentos podem acabar com a humanidade, sei lá. Aperta um botão e pum. Eu também voto no Nécio. Eu vou no Nécio. É uma questão de princípios. Eu não escolheria nem um violento, nem um preconceituoso, nem um boquirroto. Não. Eu não votei na última, eu continuo firme. Se você tentou me provocar, Alexandre, caiu do cavalo. Não. Eu acho complicadíssimo, porque ser governado por uma pessoa desprovida de inteligência, eu acho que é um problema
tão grande quanto por uma pessoa violenta. O duro, ainda bem que isso não vai acontecer na Grécia, é calhar da mesma pessoa ser as duas coisas. Eu ia te falar isso. Que sorte da Grécia, né? Que sorte da Grécia. Nossa, você sabe que ouvindo você falar, eu fiquei um pouco deprimida, porque eu conheço um país que está passando por uma situação muito, muito próxima a essa que você está relatando. Que tristeza. Violento e ignorante. Violento e ignorante. Vamos lá, mais um dilema. Uma pessoa que você gosta muito precisa de um milagre. E você recorreu a um santo, a uma santa da sua devoção. E você foi atendido. E agora você tem que fazer uma ação de graças, um gesto de sacrifício, porque o desejo foi atendido, o pedido foi atendido. Tá. Qual dos dois você vai escolher? Carla e Pedro. Dormir numa cadeira pro resto da vida ou tomar banho de caneco pro resto da vida? Banho de caneco. Eu acho que eu também. Banho de caneco. Olha aí, eu tô acostumada. Eu morei em São Paulo, né? Então eu aprendi com o Geraldo Alckmin tomar banho de caneco. Aqui teve de tudo, gente. E vou te dizer que Irmã Dulce dormiu numa cama, na verdade foi numa cadeira de madeira por mais de 30 anos, né? E ela fez isso, ela pediu um milagre. O Alexandre pode ser que não tenha especificado cadeira. É cadeira mesmo? Poltrona do papai, o quê? Cadeira igual essa da Irmã Dulce, é a cadeira de madeira. Eu mesmo agora tô quase deitado gravando, então... Vocês prezam pelo sono. A higiene também, mas uma canequinha já tá bom. Tá certo. Por favor. Que fique bem claro, a higiene também. Olha, e outra, com caneca... Você não estabeleceu o limite de caneca, então vou quantas puder, vai de boa. Certo. Aí era só o que faltava. Olha, vai longe, foi longe esse jogo, vamos pro tema. A gente só procura levar esses meninos difíceis, tem meninos dificílimos. Tem crianças que se levam 6, 8 anos para recuperar uma criança dessa. Meninos já no início de marginalização. Então, para a gente consertar, para recuperar uma criança dessa, é um trabalho muito lento, que só muita fé em Deus e muito amor, muita paciência. Eu recebi um menino uma vez que com 6 anos ele assistiu o pai esfaquear a mãe toda. Quando ele chegou aqui, ele atirava as cadeiras para cima, se lascava todo. Esse menino agora está com 12 anos. Agora, de abril para cá, foi que começou a melhorar. Ele gostava de arrumar pedra nos outros. Quando eu estava lá, quando eu ia lá, que ele estava querendo atirar pedra, eu pegava a mão dele com a pedra na mão, dizia, não, meu filho, você não vai fazer isso. Aí ele me xingava de tudo quanto era nome. Depois que ele me xingava daquele nome feio todo, eu segurando a mão dele, andando com ele e falando. E ele me xingando. Então eu dizia, mas meu filho, por que você me xinga? Eu nunca lhe fiz mal, quero bem a você, gosto de você, você é meu filho. E você me xinga esses nomes todos. Aí quando acabava de falar com ele, chorava, me soluçava. Depois se acalmava, me abraçava, saia junto. Então as crianças lá, por piores que sejam, o nosso método é esse, educar pelo amor. E os excepcionais, é raro que chegue à idade adulta. Em geral, com 25, 30 anos, eles morrem, não chegam à idade adulta. Eles dão muito trabalho. Porque a gente aqui não tem hora de dormir, não tem hora de comer. Não sou eu não, só as irmãs também. É o seguinte, quem vive nesse trabalho, a gente não vive. A gente vive a vida deles. Já não vive mais a nossa vida. A gente vive a vida dos outros. A gente vive a vida de Cristo na pessoa do pobre. A gente vive a necessidade dele, vive os problemas dele. E não os nossos problemas. A gente esquece às vezes que está doente, que tem uma coisa. Por quê? Por causa dos problemas dele. Primeiro eles, depois nós. A gente acabou de escutar um trecho da Irmã Dulce falando. O bacana é que a Irmã Dulce, diferente de outros santos, de outras épocas, de outras eras, é uma santa do nosso tempo. Eu lembro de ver a Irmã Dulce muito nos jornais, Jornal Nacional, no Fantástico, isso e aquilo. A gente tem a voz da Irmã Dulce, nós temos fotos da Irmã Dulce, nós temos filmagens da Irmã Dulce e agora nós temos um livro
reportagem falando sobre Santa Dulce dos Pobres, que foi escrito pela Carla Maria, essa que já está falando com a gente desde o começo do programa. Carla, como é que você chegou na Irmã Dulce? Então, a primeira vez que eu tive contato com a história da Irmã Dulce foi em maio de 2011. Eu era repórter do O São Paulo, jornal da Arquidiocese de São Paulo, e eu fui enviada para Salvador para cobrir a beatificação dela. Naquele momento, eu conheci as obras sociais da Irmã Dulce, conheci ali a Cidade Baixa, né, onde tem a periferia de Salvador, o bairro dos Alagados. Conheci todo aquele espaço que Irmã Dulce caminhou, pediu dinheiro e conseguiu realizar as suas obras. E naquele momento, naquele período, eu fiz uma reportagem hard news, vamos dizer assim, né, que era para um jornal semanal. E passados 8 anos, agora por ocasião da canonização dela, eu estava realizando uma reportagem para uma outra revista chamada O Mensageiro de Santo Antônio sobre a canonização dela. E para a elaboração dessa entrevista, dessa reportagem, eu entrevistei várias pessoas, entre elas o José Maurício, que é o segundo miraculado, né? O José Maurício, ele foi acometido por um glaucoma muito agudo e ficou cego. E ele tem uma história ele conheceu a Irmã Dulce quando ele era pequeno, a mãe dele era muito devota da Irmã Dulce quando ela ainda era viva, porque é interessante dizer que a Irmã Dulce, ela é uma pessoa, uma mulher que foi idolatrada e homenageada em vida pelos baianos, né? Então, o José Maurício tinha essa referência da Irmã Dulce como uma santa dos dias dela, quando ele era pequeno. E ele estava passando por essa situação de cegueira muito grande e ele pediu a intercessão de Irmã Dulce para que ele conseguisse, naquela ocasião, dormir. Ele só queria dormir, ele queria tirar a dor que ele sentia. E nessa conversa que eu tive com o José Maurício para a entrevista, para essa reportagem da revista, ele me falou: Carla, eu era cego e voltei a enxergar. E aquilo me impactou demais, porque eu tenho 8 graus de miopia e um dos grandes medos que eu tenho na vida é de ficar cega. E tenho muito medo também de... Puxa vida. Pois é. E quando ele me falou aquilo, eu tava entrevistando ele e pensando, nossa, essa história da Irmã Dulce tinha que virar um livro. Porque 10 páginas de uma revista não dão conta de contar tudo que é uma mulher. E, em verdade, eu digo para vocês, um livro também, às vezes, não dá conta. Da grandeza. Exato, é. E eu pensei naquele momento, terminei a entrevista, terminei de escrever a reportagem para essa revista e coloquei numa rede social minha uma frase do José Maurício e uma fotinho da imagem da Irmã Dulce que eu tinha aqui em casa, que eu trouxe em 2011. Aquilo deviam ser umas 10 horas da manhã do primeiro domingo de agosto desse ano, 2019. Naquele mesmo domingo, horas depois, eu recebi uma mensagem do editor da Paulus me propondo que eu escrevesse um livro-reportagem sobre a Irmã Dulce. Foram horas assim depois. Eu fiquei... só para lembrar, eu já tinha contato com a Paulus porque eu lancei um outro livro em 2017, né? Então, quando eu recebi aquela proposta, eu pensei, meu Deus, o que eu faço? O que eu faço? Aí eu pensei assim, bom, se ela ajudou um homem a voltar a enxergar, se eu estiver em apuros, ela vai me ajudar a fechar esse livro. Aí eu demorei um pouquinho para responder, mas respondi no mesmo dia, aceitando o desafio. Então, o desafio, ele foi dado... Eu sei que eu escrevi esse livro em 47 dias. Foi em 47 dias contados, porque foi, assim, muito trabalho, doação, assim, realmente para poder entregar para o leitor, para os nossos ouvintes aí que estão acompanhando, esse livro-reportagem. Então, foi assim que começou essa empreitada. A Irmã Dulce tinha o nome original, o nome de batismo de Maria Rita de Souza Brito Lopes Pontes. Isso. E ela nasceu em 1914 e é baiana. Aqui na paróquia um dia eu falei, olha, santa brasileira, baiana, aí vem um moço sergipano. Não, ela é sergipana. Eu falei, rapaz, você tá querendo puxar pro teu estado? Fale na Bahia que a Irmã Dulce não é baiana, que você vai apanhar. Mas essa confusão, a gente pode dizer que a gente entende essa confusão, porque a Irmã Dulce, ela foi pro convento em Sergipe, né? Foi isso, em 1933, no dia 8 de fevereiro de 33, ela embarca para o convento em São Cristóvão, e lá ela fica por 18 meses estudando, e volta depois para Salvador, já como freira, né, como Irmã Dulce. Por isso que às vezes algumas pessoas confundem. E o primeiro milagre da Irmã Dulce
aconteceu numa maternidade em Sergipe também. Mas quem visita o convento onde a irmã Dulce viveu os seus primeiros anos de religiosa, lá em São Cristóvão, no Sergipe, ali tem um memorial em homenagem à irmã Dulce. É bem menor do que o que existe em Salvador, mas tem. Então os sergipanos se orgulham disso também. Mas ela nasceu para a vida religiosa em Sergipe. Pode ser. É uma santa do Brasil, né? Ela nasceu Dulce. Ela era Maria Rita morreu em Sergipe. Olha que bonito, Alexandre. Dulce, entendeu? Olha aí. Tá vendo? Eu tô aqui pra isso. Essa coisa do nome é interessante também, porque, corrige aí, Carla, mas a mãe dela era Dulce, a irmã era Dulce e ela virou Dulce também? Exatamente. A mãe da irmã Dulce, a mãe da pequena Marinha, que a irmã Dulce era conhecida como Marinha dentro de casa, né, pela família, era a Dulce. E quando a irmã Dulce tinha 13 anos de idade, 13 ou 11, depois eu posso corrigir isso, mas quando a irmã Dulce era criança, ela perde a mãe morre e ela vai se chamar Irmã Dulce depois no convento. Quando ela se torna religiosa, ela ganha o hábito, no dia 13 de agosto de 33, ela recebe o hábito e recebe também o nome de Irmã Dulce, lá no convento. Eu não sei se de mudar o nome ainda é obrigatório nas congregações. Você sabe, Pedro? Não saberia dizer, porque eu já vi frei que se ordena e não muda, eu já vi frei que muda de nome. Por exemplo, Dom Cláudio Umes, que foi aí a cabeça do Sínodo Panamazônico, né? O nome dele é Auri. Auri Afonso. Olha. E quando foi fazer os votos, que eram como se fosse ali o caseiro da fazenda onde ele morava, lá no sul. Entendi. Né, ele fez uma homenagem ali pro homem mais simples do lugar onde ele morava, né? Hoje em dia, eu não saberia dizer, Alexandre. Deve ser facultativo, né? Depois do Concílio Vaticano II. Eu acho que sim. Acho que sim. Acho que só quem pode mudar é Papa. E esse aí escolheu bem, viu? Puxa vida. Eu acho que todo mundo devia mudar. Porque se quer, muda. Agora, eu acho muito... Eu mudaria para Laurito. Laurito, bem feio. Só pra causar mesmo. Agora, eu acho muito significativo que Irmã Dulce, a Santa Dulce, tenha sido canonizada pelo Papa Francisco, né? Esse homem que escolheu esse nome. Eu acho que é uma mensagem que, como a igreja lida muito com sinais, né? Ensina a catequese da igreja muito com símbolos. Eu acho que nós temos aí uma grande mensagem a entender, né? E a viver também, que é o cuidado com as pessoas mais pobres, né? O cuidado, o carinho, o amor e a dedicação. Essa leva de santos em que a irmã Dulce foi colocada, tem também um cardeal que foi anglicano, depois virou católico, o Henry Newman, que também tem uma história por demais interessante, viu? E há algumas entrelinhas dele aí que eu e o Alexandre discutimos fora da pauta. É uma história assim, você fala, olha, é a cara de Francisco, viu? Eu acho significativo que esses santos venham com a ficha puxada nessa época. Acho que é um sinal divino bem bonito, né, na verdade. Ô, Carla, e o que mais que a gente pode falar da mulher Dulce? Porque, assim, por trás da santa tem uma mulher, né? E eu lembro que quando eu vi o filme, me pareceu muito que Irmã Dulce era uma mulher muito corajosa, assim, e valente, daquelas porreta, que não tinha... Porreta, uma mulher que não tinha medo, né? E isso me impactou bastante, né? O que mais que a gente pode falar da personalidade, da vida pregressa, né? Antes de ser a grande Irmã Dulce. Eu avalio como mulher também, assim, e uma pessoa que passou por questão do meu trabalho como repórter em várias congregações religiosas, eu acredito que Irmã Dulce ter realizado o trabalho que ela realizou na década de 30, vocês imaginem que em 33 ela está em São Cristóvão, ela volta para Salvador em 1934 e inicia ali o trabalho dela como professora num colégio da congregação dela, que era o carisma da congregação, trabalhar com educação. Tem o cuidado com os mais pobres também, mas naquele momento a congregação Nossa Senhora da Mãe de Deus, eu acho que é isso, eu tenho anotado certinho. Ela fica dando aula,
mas a madre superiora dela percebe que ela tá mais observando os pobres que estão passando pela janela do colégio do que chamar a atenção dos alunos que estão ali na sala de aula, né? Por que eu tô dizendo isso e tem a ver com o papel de mulher? Porque eu acho que Irmã Dulce, ela foi corajosa em desobedecer obedecendo. Por exemplo, a vida na comunidade, como todo mundo sabe, tem as suas regras, os seus horários. Vocês imaginem na década de 30, Irmã Dulce chegar atrasada constantemente porque estava na rua ajudando homens ou mulheres mais pobres. Se a gente olhar para o perfil da pessoa que está em situação de rua, hoje, majoritariamente são homens. E isso não mudou ao longo do tempo. Então, Irmã Dulce estava na rua ao lado de homens. Para uma religiosa na década de 30, isso significava muita coisa, né? Ela chegar atrasada e ela ter a coragem de ir atrás dos mais pobres na favela dos Alagados. Em 35, ela começa a fazer um trabalho nos mangues. Na verdade, mangues são aquelas palafitas que colocaram o lixão em cima ali da maré alta, e ali foram construídas casebres, palafitas. E a Irmã Dulce ia até lá para saber como é que as pessoas estavam, o que elas precisavam. Isso em 35. Eu acho que ela era... Nem meu pai era nascido. Como Dom Angélico sempre diz que a gente tem que ter uma santa... Como que é? Santa rebeldia. Então, eu acredito que Irmã Dulce, ela era uma santa rebelde naquele tempo. E é importante também dizer que, ainda assim, ela era muito disciplinada. Lendo todas as cartas que ela escrevia, conversando com o historiador, o Oswaldo Gouveia, que foi responsável pelo processo de beatificação e canonização, pelo processo histórico, né? Ele diz, Carla, não é possível a gente dizer que Irmã Dulce foi desobediente à congregação dela. Ela sempre conversava, argumentava, chegava atrasada, pedia desculpas, sabe assim? Então, é interessante observar a coragem que ela teve de mexer numa estrutura para fazer aquilo que ela acreditava ser necessário, que era o impulsionamento da Irmã Dulce, pelo que eu percebi, pelo que eu sinto, é a missão do batismo dela, é a missão da vocação dela, realmente, né? Então ela dizia, madre, tem uma pessoa ali precisando de mim, eu não posso ficar, eu preciso ir lá. Então eram argumentos que eram difíceis também de serem desmontados, exatamente. Irrefutáveis, sim. E é uma desobediência por causa da obediência ao evangelho, né? Ai, você tá atendendo o chefe maior, como é que... Exatamente. Olha, e isso é sempre um problema do ponto de vista institucional. Esses dias um padre da Colômbia me contava uma história, né? De que ele estava lá na Colômbia, na diocese dele, e aí com o bispo e a turma discutindo planos pastorais, não sei o quê, e pensam bonito, planejam bonito e tudo, e aí esse padre falou, olha, mas a gente precisa se lembrar que nosso Senhor Jesus Cristo diz no Evangelho, aí diz que o bispo, pode parar, não me vem com o Evangelho, não vem com essa história do Evangelho, né? E assim, quando você usa o Evangelho como a Irmã Dulce fez, de certo, que outro contra-argumento que você vai usar? Que outro você vai usar magistério, você vai usar teologia, você vai usar o ensinamento da tradição, sendo que você tem como maior referência Jesus Cristo, e pega as parábolas de misericórdia ali, não é? Agora a Carla me falou uma coisa da santa rebeldia, né? E se tem uma coisa que desde menino me chamou a atenção da Santa Dulce, da Irmã Dulce, é o semblante dela, de que tá pronta sempre pra ser rebelde. E não sei, a questão de personalidade, não é? Mas eu assisti o filme, mas eu acho que o filme... Eu lembro que eu assisti com meu pai falou assim, foi bom, eu até chorei, mas faltou coisa, eu acho. Né? Agora, ela aparentava ser alguém extremamente bem-humorada, não? Sim. Você tem alguma coisa de registro disso? Não? Tem, eu conversei com algumas irmãs que conviveram com ela, como a irmã Olívia, por exemplo, que conviveu até os últimos dias, e ela dizia que a irmã Dulce trabalhava muito, né? Mas ela gostava muito de assistir os Trapalhões, e que ela dava risadas assim, que ela sentava, assistia os Trapalhões e dava umas risadas, sabe aquelas risadas gostosas? Tipo, de bater na coxa. Exato, que realmente estava se divertindo. Diz que ela era bem humorada também, que o trabalho, vocês imaginem o tanto de trabalho que ela tinha, e que talvez ela conseguisse realizar os trabalhos de modo mais leve, porque ela tinha esse bom humor, ela não era ranzinza. Ela acolhia as pessoas com um sorriso. Eu não sei se vocês já viram tantas imagens dela, mas toda vez tem a Irmã Dulce. Ela não tem aquele sorriso rasgado, mas ela tem aquele sorriso,
Sabe uma pessoa discreta? Perene. Discreta. Mas que tá ali, exato, que tá ali acolhendo, passando a mão no rosto das crianças, dos velhinhos. Em 2011, quando eu tive nas obras da Irmã Dulce, eu conheci a Dona Maria Andrade, que era uma idosa que foi acolhida pela Irmã Dulce. E ali nas obras sociais da Irmã Dulce tem todos os tipos de situação, né? Você tem doentes, crianças. As crianças ficam mais no bairro de Simões Filho, no distrito de Simões Filho, não ali em Salvador. Mas tem muitos idosos. E em 2011 eu conheci a Dona Maria Andrade, que infelizmente ela faleceu, e ela me falava desse carinho que a Irmã Dulce tinha, de chegar, de perguntar, de fazer um carinho, de rezar junto. Vamos lembrar que a Irmã Dulce era uma religiosa, né? Então a Irmã Dulce também rezava. E assim, bem... E dava conselhos também para as pessoas. Você imagina, você tocar uma sanfona no presídio porque você tem bom humor na vida, né? Tá levando canção para as pessoas, né? Você não tá querendo converter ninguém à sua fé, que é o que ela poderia fazer também. Ela tá querendo levar alegria. Exato, ela levava alegria para as pessoas. E era para um cangaceiro, hein? Pois é. E sacou que o evangelho é isso, sobretudo. E vamos falar a verdade. Vocês conhecem algum baiano, alguma baiana mal-humorada? Não. Esse negócio de mau humor é coisa aqui do céu. Baiano triste nasce morto. São Paulo é paulista que é sisudo. É bonito, ó. Enquanto a Carla fala, você fica imaginando aquela geografia baiana, né? Eu acho que isso deve estar muito bem retratado no livro, né? E... O quanto deve ser uma realidade difícil, eu só posso imaginar porque eu não conheço, e ao mesmo tempo eu só consigo ver o baiano um povo alegre. Né? É verdade. E aí você imagina uma santa baiana, só pode ser uma mulher alegre de um doar-se na alegria total, plena, né? Essa é a sensação mesmo. Bom, falar em alegria, a gente vai pôr uma musiquinha só pra gente perder dinheiro. Ô, Carla, a gente põe música com porque a gente não consegue monetizar no YouTube, entendeu? Porque a gente não quer ganhar dinheiro mesmo, entendeu? Então a gente põe uma música de fora por isso e daqui a pouco a gente volta. Cantar para celebrar nossa santa que cuidou de nós. Tocam sinos e atabaques de um povo que viu seus milagres. Puxa a voz daqueles que não têm voz. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos de Gandhi, em Roma, soltando as pombas, pombas da paz. Ouve teu povo cantando nas portas do Vaticano. Ele tem fé, ele tem axé, ele veio a pé. Bahia que canta, Santa Dulce, a nossa santa, que está no céu, cuidando da gente diariamente. Pequena e tão gigante, mãe desses filhos gigantes, soltando as pombas, pombas da paz, que entra em Roma, soltando as pombas, pombas da paz, que entra em Roma, soltando as pombas, pombas da paz. Nós estamos falando hoje de santas, de mulheres que amamos. E hoje o papo é com a Carla Maria sobre o Anjo Bom da Bahia, Irmã Dulce. E a gente já falou um pouco aí da mulher Dulce. E Carla,
E a santa, hein? Eu acho que é bem marcante também em Irmã Dulce o lado devocional, aquela fé popular mesmo, aquela religiosidade popular do povo do Nordeste. E a gente vê isso também em Santa Dulce? Com certeza. Quando a gente pisa em Salvador, você desce do avião, pega um táxi, um motorista por aplicativo, eles vão te falar da história da Irmã Dulce de cor. O povo baiano, seja independentemente de qual denominação religiosa, o povo conhece e trata ou tratava Irmã Dulce antes dela ser canonizada como santa. E é muito bonito de observar essa religiosidade que nasce do coração das pessoas. Porque muitas dessas pessoas, elas viram e conviveram com Irmã Dulce. Vocês imaginem que Salvador, quando Irmã Dulce começou ali na década de 30, bem jovenzinha, a fazer seu trabalho de pedir pelos pobres, Irmã Dulce passava pelo comércio, Irmã Dulce passava pelas lojas, pelas ruas. Então, várias dessas pessoas que viram Irmã Dulce fazer esse trabalho de esmolar mesmo, elas cresceram, ou seus filhos cresceram, sabendo da existência e do trabalho da Irmã Dulce. E cresceram também, a cidade da Bahia cresceu testemunhando aquele milagre que foi a partir de um galinheiro, que Irmã Dulce botou os seus 70 doentes em 1949 e construiu o complexo que é hoje. Sim. Tudo na base de pedir. É verdade que Irmã Dulce fazia outros tipos de milagres que nem o Vaticano considerou, e eu tô aqui dizendo, hein, porque que é fazer com que políticos baianos reservassem dinheiro também para os pobres. Mas não é somente porque os políticos baianos eram lindos de coração ou puros de coração. É porque Irmã Dulce sabia que poderia convencê-los, através até de um constrangimento, de que era necessário cuidar daqueles pobres. Que aqueles pobres são uma obrigação do Estado brasileiro, né? E a Irmã Dulce fazia isso antes do Brasil contar com uma Constituição, né? Então, eu acho que Irmã Dulce é uma referência também para aqueles homens e mulheres que querem fazer a política com P maiúsculo, sabe? E por isso que eu falo que é um pouco de milagre, porque hoje em dia nós brasileiros estamos um pouco desanimados com o cenário político, né? Mas eu acho que Irmã Dulce, a Santa Dulce, pode também, essa devoção a ela pode inspirar homens e mulheres que querem mudar a sociedade, de verdade. Porque ela fez milagre nesse campo. E ela usava bem o fazer o política com P maiúsculo, sabendo que a política é a forma mais sublime de caridade, com políticos de P minúsculo, né? Porque a Bahia ali na época em que a Irmã Dulce trabalhou... aliás, a Bahia, durante muito tempo, foi governada ali por quase as mesmas pessoas, as mesmas famílias e tudo mais, né? E ela soube usar o capital pessoal dela, se é que a gente pode usar esse termo, justamente para constranger, né? E é o evangelho que constrange. Sim, e ela não se deixou usar também. Ela era muito livre nesse sentido. Né? Imagina, ela constrangia no sentido de, olha, vem até... Você imagina que o presidente da república, ou governador, ou prefeito da cidade, chega à frente do seu hospital, no ambulatório, Hospital Santo Antônio, na ocasião, e ela leva esses homens, esses políticos, para dentro do hospital, e eles, autoridades políticas, veem homens e mulheres deitados, jogados em corredores, em cima de... Enfim, ela acolhia todos. Sim. Ela não pensava, não tem vaga. Então, ela mostrava a realidade dentro do laboratório dela, dentro desse hospital, para eles, e aí ela os constrangia, entende? Então, não é que eles eram bonzinhos. Não. Eles se sentiam obrigados a fazer alguma coisa, já que aquela senhora conseguia fazer milagre, realmente, mas não no milagre no sentido extraordinário ou da ciência que o Vaticano busca considerar, mas milagre no sentido do jeitinho mesmo, de encaixando pessoas nos espaços que existiam. Né? Mais do que isso, é aquilo, é difícil você conseguir constranger um político. E ela conseguia, né? Ela tinha um jeito, né? Ela chamava, por exemplo, Antônio Carlos Magalhães, eles eram vizinhos de infância. Então, eles... Olha só! Eles viviam ali tipo, eram próximos, mas ela era só uma Marinha e ele era só o Magalhães, né? Do vizinho, entendeu? Exatamente, mais um Magalhães. Então, eles foram crescendo. Então, para ela, ele não tinha essa autoridade política e moral que tem para tantos outros baianos, né? Eles se conheceram. Ao contrário, ela tinha autoridade moral sobre ele e sobre tantos outros, né?
Então, se você vê na história, por exemplo, o presidente José Sarney, em 88, vai indicar a Irmã Dulce para receber o Prêmio Nobel da Paz. E ele é muito devoto da Irmã Dulce. Eu tentei entrevistá-lo para esse livro, mas eu não consegui. Mas a história do presidente José Sarney, da família dele toda, de tantos anos e anos à frente das nossas... Eles são donos do Maranhão, dos nossos né? estados. Exatamente. Não, e hoje mesmo a filha dele está sendo indiciada por corrupção, né? Ah, então, Rosiana? São anos... Mas, gente, que surpresa! De novo! Hein? Por falar em constranger gente poderosa, eu lembrei de uma história que eu ouvi, de uma entrevista da sobrinha da Irmã Dulce, que ela pegava a imagem de Santo Antônio e colocava na chuva quando precisava de alguma coisa. Quer dizer, nem Santo Antônio do constrangimento da Irmã Dulce. Não. Da mão firme da Santa Dulce. E você sabe que essa imagem que sofreu tantas retaliações de Irmã Dulce, ela permanece lá no memorial em Salvador. Essa imagem, ela era do avô da Irmã Dulce, que, enfim, era da família. A família é muito católica, né? E essa imagem permanece lá. Tá inteira. Ai, deve ter ficado um pouco resfriada por conta dessas... Parece que Irmã Dulce, ela tinha uma intimidade muito, muito intensa com Santo Antônio, né? E quando você vai... Sim. E quando você vai ouvir e ler um pouco... E quando você vê a história da Irmã Dulce, em tudo amar e servir, é o que eles dizem lá também, você se recorda também um pouco da espiritualidade de Santo Inácio de Loyola, São Francisco de Assis. Então, essa espiritualidade da Irmã Dulce é muito interessante da gente conhecer, e eu acredito que muito daqui para frente ainda vai ser refletido, analisado e produzido de teologia dulciana, assim, sabe? Como ferramenta e alimento para nós que somos cristãos e que podemos também beber da espiritualidade dela, porque ela bebeu desde tanto outros. Eu fico imaginando Santo Antônio encontrando com a Irmã Dulce, hein? Já pensou? Poxa, mas não precisava me deixar tanto na chuva, era só fazer uma oração direito. Não, é outro encontro que eu fico imaginando no céu: Santa Dulce e Santa Teresa de Calcutá. Ah, mas você sabe que essa história, esse encontro aconteceu aqui antes, né? Antes de... Na Terra. Na Terra, E você sabe que Irmã Dulce chegou a pedir para Santa Teresa, né, que continuasse com as obras dela. Irmã Dulce tinha muita preocupação em quem iria ficar com as obras sociais dela, porque vocês vão de convir. É um abacaxi muito grande, né? Tanto é monumental. Sim, tanto é que a congregação da Irmã Dulce tinha essa preocupação, e foram vários os documentos que foram escritos e trocados para que Irmã Dulce deixasse sempre claro que as despesas, as dívidas contraídas para a manutenção das obras sociais da Irmã Dulce eram da Irmã Dulce e não da congregação. As congregações, como sempre, pulando fora. Sendo congregações. Carla, o Alexandre tem uma coisa com as congregações aí, pronto, você deu mais uma munição pra ele. Mais uma bala na minha agulha aqui. Agora, o Alexandre, se coloque no lugar da congregação. Sim. E depois a gente se coloca no lugar... Eu não me coloco. Eu sou totalmente antipático às congregações. Carla, isso é história velha, paixão antiga. Viu, dona Paulus, que tá ouvindo esse podcast? E você sabe que a Paulus é a minha editora, né? Mas tá tudo bem. Então. Se quiser, eu corto, hein, então, gente? Mas, não, tranquilo, é assim mesmo. Mas é muito triste quando a gente lê a história da Irmã Dulce e se depara com essa questão do econômico mesmo. Porque ela precisava manter essa obra. Como que ela mantinha a obra? E o medo da congregação dessas dívidas todas ficarem para a congregação, né? Então, a Irmã Dulce, ela foi afastada por 4 anos por 10 anos da congregação dela. E ela só retornou à congregação depois de... foi um processo bem burocrático. Deve ter ido para o tribunal eclesiástico. Sim. Irmã Dulce nunca tirou o hábito da congregação, porque para ela, o coração dela sempre pertenceu à família da congregação. A questão era muito mais burocrática. Por 10 anos, Irmã Dulce ficou sob a responsabilidade do então bispo da arquidiocese naquele momento. Então, gente, isso é muito inédito do ponto de vista. para vocês entenderem, também
o nível de obediência Sim. que a Irmã Dulce tinha. Ela se sentia parte da família. Olha, tanto é que hoje quem visita o hospital Santo Antônio, ali o convento Santo Antônio, quando a Irmã Dulce sai da congregação, todas as irmãs saem da congregação, saem de lá. A Irmã Dulce fica sozinha no convento. puxa, É triste, Essa é parte triste. louca. É triste, é triste. Leiam o livro com carinho nessa parte. Agora eu vou contar um segredo para você, olha. que poucas pessoas sabem porque o livro está recém-lançado. Eu entrevistei um confessor da Irmã Dulce. E por obrigação de ofício, Olha só. o padre aí pode me corrigir, obviamente ele não me contou detalhes, Sim. né? Porque senão, Ele enfim. foi até onde podia ir. Exato. Mas ele me disse, Carla, a Irmã Dulce sofreu muito. E sofreu em silêncio. E ele chorou quando ele me disse isso. Então, imagine... E aí depois eu fiquei pensando, esse homem escutou a confissão de uma santa. Então... E ele está vivo. Padre Edson Menezes da Silva, que é o reitor da Basílica Santuário do Senhor do Bonfim. Puxa vida. Onde a Irmã Dulce, na década de 40, antes de chegar no galinheiro, também tentava colocar os pobres para terem uma condição mínima ali na rua. Mas ela também foi expulsa dali pelo prefeito da ocasião, porque, enfim, e a Irmã Dulce e os pobres, ela estavam afastando os turistas do santuário. O que é interessante, você tinha falado aí, o Alexandre tinha falado também, desse encontro, desse crossover aí da Santa Dulce com Santa Teresa, né? Irmã Dulce e Madre Teresa de Calcutá. E se tem alguém que é exemplo Sim. no mundo de caridade, é a Madre Teresa, né? Mas Sim. aqui no Brasil, bom, é porque é uma influência mundial, global, mas ninguém tem mais cara de caridade aqui do que a Irmã Dulce, né? Ela é um rosto de caridade, né? Sim, então, eu estava falando desse encontro e me perdi, né? Foi em 79 que ambas se conheceram em Salvador, ali no bairro dos Alagados, onde a Madre Teresa iniciou a sua comunidade, o seu trabalho ali de caridade, e existe até hoje. E naquela ocasião, a Irmã Dulce pediu para a Madre Teresa, perguntou se ela estaria interessada em continuar as suas obras sociais. E a Madre Teresa disse que não. Então, naquele momento, a Irmã Dulce começou a ficar mais preocupada como que ela ia fazer com que as obras sociais dela continuassem. Mas, de fato, é interessante pensar que Salvador teve a visita de 3 santos, assim, né? Madre Teresa, Santa Teresa, Santa Dulce e São João Paulo II. Que visitou Irmã Dulce doente, né? É. Visitou. É a Bahia de todos os santos mesmo. A Irmã Dulce em 1980, né? O Papa. Então, quem visita o Hospital Santo Antônio e dá uma puxadinha ali até a capela, tem a oportunidade de ver, assim, uma fotografia do Papa rezando naquela capela pela saúde da Irmã Dulce. É interessante, assim, é um local sagrado. Não só por isso, porque eu acho que diariamente os milagres ali acontecem quando as pessoas têm a possibilidade de se curar, quando as pessoas têm acesso à saúde. O milagre tá isso num país como o nosso, né? Pois é, eu visitei o departamento de oncologia deles e é sempre muito dramático, né? Você conversar com pacientes de tratamento oncológico, mas visitei um aparelho gigante, tipo, que custa 6 milhões de reais, e aquele aparelho, ele é dedicado às pessoas pobres, entendeu? Porque ali, Irmã Dulce deixou escrito, e ela deixou registrado, que aquele hospital, ele só vai servir para atender os mais pobres. Não pode, a atual superintendente das obras, não pode fazer parceria com convênios médicos, com nada. A ideia não é o lucro, a ideia é o atendimento às pessoas mais pobres. Então é muito bonito de ver que ali a vida está em primeiro lugar de fato. E isso é um legado que a Irmã Dulce deixou, com certeza. É uma opção preferencial pelos pobres verdadeira. Exato, Alexandre, é isso. É o evangelho na prática, quem né? acha constrangedor, na verdade. É muito bonito. Mas você estava dizendo aí, não sei se você tem essa informação ou não, mas dessa preocupação da congregação em assumir a administração daquilo que são os bens da Irmã Dulce, ou pelo menos os bens não, mas as dívidas da Irmã Dulce, dívidas, né? E pedir aí para a Madre Teresa também assumir. Do ponto de vista, não sei se você tem essa informação ou não, mas do ponto de vista financeiro, administrativo, são saudáveis essas obras, não? Então, ainda hoje, as obras sociais da Irmã Dulce, elas têm dívidas, né?
São várias as entrevistas que a superintendente atual, a Maria Rita, sobrinha da irmã Dulce, dá, dizendo que é uma conta que não fecha, porque, infelizmente, no Brasil, os pobres, a pobreza, ela cresce, né? A desigualdade social no Brasil cresce. E se você visita a Cidade Baixa hoje, eu não visitei na década de 30, mas pelas pesquisas que eu fiz, eu ouso dizer, claro que a gente evoluiu muito, o Brasil agora tem um índice de desenvolvimento humano um pouco melhor do que na década de 30, o saneamento básico aumentou no país, mas ainda assim nós temos muitos pobres na Bahia. Então, quando você visita na Cidade Baixa, são muitas as pessoas que buscam atendimento diariamente. E hoje o atendimento é via SUS. Então é uma conta que não fecha, né? As obras sociais da Irmã Dulce hoje, que ficam ali no Complexo Roma, eles ainda têm dívidas, que é uma dívida hoje em nome das obras sociais, né? Não é de congregação nenhuma, tal. É da OCID, que são Obras Sociais Irmã Dulce. Então, eu não sei se é pagável essa dívida, mas a Maria Rita, não a santa, a sobrinha, ela permanece valentemente. Ela é jornalista também, a Maria Rita. Ela permanece firme e forte ali na missão dela. Nesses dias ontem, que aconteceu a Jornada Mundial dos Pobres, eu vi uma foto muito interessante da Maria Rita, assim como a sua tia, alimentando as pessoas na rua, ajudando. Então eu acho que não é marketing, sabe? As obras sociais da Irmã Dulce foi uma das 100 ONGs mais bem avaliadas. Está entre as 100 melhores ONGs do país agora, foi eleita ontem também. Mas quando você entra ali, você percebe que não é o marketing social, é de fato uma prática, sabe? E eu acredito brota do coração, né? E eu acredito que quem trabalha nas obras sociais leva isso consigo, sabe? De que, olha, quando eu estou agindo aqui, não sou só eu estou agindo também em nome dessa santa, dessa mulher, que não sabia dizer não. Um braço de Irmã Dulce, né? Exato, e essa mulher que não dizia não. A Irmã Dulce dizia assim: meu hospital nunca vai poder fechar a porta, porque é aqui que o povo vem bater. Se essa porta se fechar, para onde eles vão? Então é revolucionário, sabe? É a última porta. É a última porta. É a última porta. Porque eu acho que essa é a palavra, revolucionário. O amor é revolucionário. O evangelho ainda é revolucionário. E quem não gosta de ligar uma palavra a outra é porque tem medo justamente da revolução. Eu penso assim. E a Irmã Dulce, nossa, do onde jeito que é dela... a sua homilia? Temos missa às 8h30, 10h30 e 18h30 todo domingo aqui. Propaganda. Mas na homilia eu sou protocolar. Não, mas de verdade, assim, é algo espantoso, né? Sobretudo de você olhar assim, uma mulher na década de 30, 40, 50, de hábito religioso, e de repente ser uma força do tamanho que ela se tornou, é muita força de vontade, mas muita fé em Deus, muito amor à igreja, muito amor ao evangelho. Aí me dói, por exemplo, isso tava semana passada, quando a gente fechou tudo direitinho, falei, esse eu vou perguntar pra Carla. Eu não sei se você viu uma deputada federal que no dia... Todo mundo quis surfar, na verdade, na onda Irmã Dulce. Essa é a grande verdade. E aí teve uma deputada federal, e também o Sebrae também fez isso, de dizer que era uma mulher que era exemplo de empreendedora. Lógico, ela empreendeu tal, mas a galera querendo capturar a imagem da Irmã Dulce para uma coisa que é totalmente... um distanciamento enorme daquilo que ela era de essência, não é? Você chegou a ver isso, não? Eu vi. É que eu acho que a gente vive um momento no Brasil em que, assim, o empreendedorismo é moda. Porque, na verdade, as pessoas que estão empreendendo... Claro que tem algumas que, de fato, são microempresárias e estão empreendendo. Mas a grande maioria, infelizmente, está desempregada ou em trabalho precarizado. Então, o que o marketing faz? Ele incute na cabeça das pessoas que elas estão empreendendo, em que os direitos delas, trabalhistas... O que é direito trabalhista? Ela tem que conseguir... alcançar os direitos o direito dela através do esforço dela, e não de direito nenhum que o Estado tem que garantir. Eu acho que isso é a falácia. É uma falácia que estão colocando de que o Brasil tem milhões de empreendedores. E aí, como está na moda falar de empreendedorismo, eles querem colar isso na imagem da Irmã Dulce.
É verdade que a Irmã Dulce, você imagina que na década de 30 e 40, as mulheres de classe média alta, classe média da Bahia, elas estavam ou cuidando das suas casas, das suas famílias, ou, eu estou dizendo classe média porque as pobres não tinham opção a não ser limpar a casa das pessoas ou cuidar dos filhos em casa, né? Eu tô falando assim, se Irmã Dulce não fosse religiosa, ela seria dessa classe média, que a família da Irmã Dulce não era pobre, era uma família. Exatamente. Então, bela, recatada e do lar. Ela tinha uma visão, sim, empresarial. Ela tinha uma visão de oportunidade. Vocês imaginem que na década de... Foi em 1947, em 48, ela inaugurou, junto com Frei Hildebrando, o Círculo Operário. E esse Círculo Operário, para se manter, ela criou, junto com esse Frei, cinemas. Então, esses cinemas, além de propiciar arte e cultura para os trabalhadores, ele mantinha as atividades desse Círculo Operário. Só que a Irmã Dulce, ela estava dentro de uma igreja católica que naquele momento estava combatendo, porque acreditava, sim, o comunismo, as associações, o sindicalismo e etc. Então, não vamos pensar que a Irmã Dulce era uma mulher de esquerda, sabe? Não é assim, as coisas elas não são fáceis, né, de se entender. Irmã Dulce, era outra época, né? Outra época. Então, a Igreja Católica, preocupada com o avanço do comunismo naquele momento, ela divulga alguns documentos que vão dizer ali que os trabalhadores e os empresários, né, o empregador e o empregado, eles têm que conviver numa harmonia. E aí criam-se os círculos operários. O Círculo Operário da Bahia foi o primeiro. Então, a Irmã Dulce, ela não estava interessada nessa questão do combate ao comunismo, mas ela viu ali uma oportunidade de, sim, garantir um mínimo de condição para esse trabalhador ter acesso à informação, à cultura, à diversão, ao cinema, entende? Ela não era a empreendedora, ela é uma mulher que tinha uma visão que era mais além. Ela garantiu, talvez ela não tivesse, e não há em momento nenhum, ela dizendo que queria combater comunismo, alguma coisa nesse sentido. Ela não tinha essa leitura. Ela tinha uma visão de oportunidade e de garantir direitos mínimos aos trabalhadores. A Igreja Católica, sim, de um modo mais político e, como eu posso dizer, amplo, tinha essa visão naquele momento. Sim, e você estava falando de homilia aí, né? Nesse final de semana eu falava pro povo, primeiro, ainda nesse ramo do trabalho, porque lá teve um trecho de São Paulo falando do trabalho, né? Eu dizia isso, de como a gente hoje é a economia do bolo de pote, da bicicleta, do Rappi, do Uber e do iFood, do motorista de Uber e 99 táxi, ou seja, a galera ralando 12, 13, 14 horas por dia para juntar o mínimo, e o quanto falta dignidade do trabalho, e remontando a Rerum Novarum, que é uma coisa do tempo da Revolução Industrial, e que falava que os seres humanos não são máquinas, né? São pessoas e que devem ser tratadas com dignidade, que o trabalho tem que ter seu direito e tudo. E como isso soa hoje em dia, nessa maluquice dessa polarização, como isso soa comunismo, ou discurso de esquerda, não é? Quando na verdade é evangelho. O Dom Helder Câmara falava isso, né? Ele falava, isso é evangelho, não é comunismo, né? Eu acho que esses santos... Aliás, foi uma época rica, né? Irmã Dulce, Dom Helder, e tantos outros que viveram quase que no mesmo período e que viveram o evangelho na radicalidade, que estavam preocupados com o evangelho, na verdade, não com essas comezinhas que, no fim, caíram muito pra gente no nosso tempo, né? Bom, só pra... Eu não sei como vocês avaliam, mas eu acho que nós, brasileiros, carecemos muito de educação. De educação de casa, mas também a formal, de conteúdo mesmo. E eu acho que essa onda de desconhecimento alimenta também essa intolerância que existe, essa falta de conhecimento histórico, geográfico, cultural, alimenta uma onda de intolerância e às vezes até não, né? Muitos dos cristãos propagam discursos de ódio baseado em fake news e realidades e enfim, mentiras, né? Então... Bom, eu falo como padre, a gente tem isso no meio do clero, né?
Tem padre propagando fake news. Ai, meu Deus! Usando fake news como base nas homilias. Ué, mas falo sem medo. Que triste. É um descolamento da realidade, né? Você tem uma informação e não consegue filtrar olhando para aquilo que tá à sua frente, o que é certo e o que é errado. Eu penso que falta imersão na realidade. Jesus Cristo fez isso, mas falta às vezes a gente uma imersão na realidade. Irmã Dulce fez isso. Ela vivia imersa na realidade do povo, né? E eu queria dizer que você que é empreendedor, você vai ter que escolher se você vai rezar a cartilha do Sebrae ou se vai ter a Santa Dulce como o seu padroeiro. Porque, olha só, como essa mulher pode ser empreendedora se, primeiro, ela não tinha capital de giro, ela saía pedia, e outra, ela não teve o sucesso, o êxito no final, ela contraiu uma dívida enorme. Então, assim... Se você for seguir Santa Dulce, você vai fracassar miseravelmente do ponto de vista capitalista. Exato. Bom, Carla, um pouco para terminar, dá uma dimensão pra gente do que são as obras sociais hoje que ficaram de Santa Dulce, da Irmã Dulce. Esses dias eu vi uma entrevista, alguém falando assim, na Bahia, é Santa Dulce na igreja, pra gente a Irmã Dulce vai ser sempre, né? É nossa irmã. Então, as obras sociais da Irmã Dulce, elas são muito amplas. Você imagina que ela tem, quando ela era viva, ela atendia quem chegava. E quem chegava? Os pobres. E aí você tem pobre, que é criança muito pobre, pessoas com deficiência, pessoas muito doentes, idosos abandonados. Então, todas essas pessoas que ela atendia naquela ocasião, hoje são atendidas de modo sistematizado, organizado e com excelência ali no Complexo Roma. É verdade que as crianças que eram atendidas no abrigo, hoje elas vivem, ou na verdade elas estudam, na cidade de Simões Filho, que é uma cidade a uns 130 quilômetros de Salvador, onde essas crianças têm a escola em tempo integral gratuito. Colégio Santo Antônio. Isso tudo, Irmã Dulce homenageava Santo Antônio. Eu acho que ela tinha um pouco de remorso de botar ele na chuva. Mas é o carinho dela por ele, né? Então... Certeza que isso aí já foi acertado na primeira conversa ali, viu? Então, nas obras sociais, você tem vários núcleos, né? São 21 núcleos. E aí você tem, por exemplo, a fisioterapia, onde as crianças que têm algumas deficiências motoras, visuais ou auditivas, elas fazem essa terapia para conseguir ter mais mobilidade e mais facilidade, dignidade na vida. Você tem idosos que vivem ali no abrigo. Vocês imaginem que quando um idoso é abandonado, ele já não tem mais para onde ir, né? Ele foi abandonado. Então, antes o que era um hospital acabou se tornando um abrigo. E esse abrigo ele permanece até hoje. Então, na ocasião eu fui, tinham 85 idosos, eram meio a meio entre homens e mulheres, e eles estavam passando por uma reforma para melhor acolher. As instalações ali do Complexo Roma, você tem de tudo. Você tem instalações bem antigas, bem simples, e você tem instalações mais modernas, porque você percebe que desde lá de 1980, quando foi iniciada a campanha do tijolinho para construir as obras sociais, depois o santuário também, você percebe, sabe quando sobe aquele dinheirinho para construir um puxadinho aqui, ou um puxadinho ali? Sim. Você percebe isso nas obras sociais da Irmã Dulce, que ela foi crescendo aos pouquinhos, sabe? E do jeito que dava. E há informações ali do Departamento de Comunicação das Obras que vai crescer mais. Eles estão disputando... Porque a Irmã Dulce sempre conseguiu os terrenos, né? Ela não comprava terreno. A Irmã Dulce ganhava ou conseguia, tal. Então tem um outro terreno ali próximo do Complexo Roma que eles estão de olho para ampliar. Só que o Complexo Roma fica muito próximo ao mar. Então tem a questão também dos aparelhos médicos ficarem muito próximos ao mar. Maresia. Exato. Então... Como eu disse, nada é simples nessa história da Irmã Dulce. Tudo tem um histórico, uma explicação. Então, as obras sociais da Irmã Dulce são isso. É um mundo, é um exército de funcionários, de médicos, de gente do bem mesmo. E pelo que eu vejo, super bem qualificados, para atender essa população mais diversa e variada que chega até eles ali.
pedindo, e vem gente, não é só da Bahia não, são dos estados vizinhos da Bahia, procurando atendimento, que hoje é integralmente via Sistema Único de Saúde. É, uma história que começa num galinheiro e que termina hoje atendendo aí um número muito grande de gente. Quando Jesus fala que a gente é como fermento na massa, pequena luz que ilumina, é porque ele usa esses exemplos mais bobos, mais simples para dizer, olha, a capacidade de transformação social que alguém tem, se empenha, ou deixa o evangelho agir, deixa o Espírito Santo agir, dá em coisas e em obras como a da irmã Dulce. Jesus fala, se tivesse uma fé do tamanho de um grão de mostarda, bom, tá aí, alguém que teve fé do tamanho de um grão de mostarda e que conseguiu e consegue fazer tanto bem e atingir tanta gente, não é? Não é só os pobres, agora chegou em Roma, não é? Quer dizer, tem lá um papa declarando que ela é santa, né? Essa perseverança de fé é bonita. Né? Você sabe que uma das coisas mais lindas de fazer, de escrever esse livro, foi ouvir as pessoas que passaram pela vida da irmã Dulce, assim, né? E uma das pessoas é o Cícero, que era o menino que ele ele foi abandonado na rua. E a irmã Dulce, ele tinha 3 anos. E a irmã Dulce pegou esse menino e acolheu ele, né? E ele me falou, chorando, em agosto, quando eu fui lá até lá, falou assim, Carla, quando a minha mãe morreu, que ele chama a irmã Dulce de mãe, eu pensei, porque eles são vários irmãos, né? São mais de 400 meninos. Eu e meus irmãos pensamos, o que vai acontecer com a gente, né? E ele fala que a única referência de família que ele teve na vida foi a irmã Dulce. Então ele se sente órfão de irmã Dulce. Então é muito lindo, ele é porteiro lá do hospital e ele tem muito amor e muito orgulho daquela obra, porque ele se sente parte da obra. Então é muito bonito de ver que os milagres de irmã Dulce, fora aqueles que são provados cientificamente, mas esses que estão guardados no coração das pessoas, eles são um grande exemplo de que a gente também pode fazer pequenos milagres na vida das pessoas, sabe? Sendo luz, sendo sorriso, acolhendo, enfim, esse livro ele é especial não porque eu escrevi, mas porque ele conta a história de uma mulher incrível, de uma baiana incrível, que soube viver para o próximo, e isso é muito raro e muito bonito de ser copiado, devia ser copiado, tô tentando. Bom, depois dessa, Alexandre, Carla, só nos resta terminar, até porque o tempo tá longo e eu vou editar e eu tenho muita coisa para fazer no meio dessa edição, mas eu queria agradecer demais você, Carla, verdade mesmo, olha, que presente grande, nessa reta final agora, pra gente chegar no programa 100, a gente tá tentando caprichar um pouquinho mais, por isso a gente tá trazendo gente de fora, que deixa o programa melhor, entendeu? E gente boa! Eu agradeço muito. Valeu muito a pena, obrigado mesmo. É isso, você quer falar mais alguma coisa, Carla? Quer deixar recado, quer fazer propaganda? O espaço é teu, você fica à vontade. Tá, não, eu só quero agradecer a oportunidade de falar com vocês, eu me senti muito à vontade, é muito gostoso poder, assim, falar e sorrir, né? Às vezes a gente não tem oportunidade de falar e sorrir. Dizer que esse livro, ele tá disponível nas lojas das livrarias Paulus, no site da Paulus, e se você passar por qualquer livraria e pergunta do livro, que se não tem, eles podem pedir. É isso, ele foi feito com muito carinho, com muito jornalismo, e tá à disposição para vocês conhecerem a história dessa mulher, dessa baiana incrível, que é a nossa santa brasileira. Muito obrigada pela oportunidade. Carla, a gente que agradece a sua presença, foi um convite, assim, rápido, né? Eu acho que até espontâneo, porque nós já pensávamos em falar de Santa Dulce, e aí a Rê falou, fala com a Carla que ela tá lançando o livro, e eu acho que aguçou, pelo menos em mim, acho que no Pedro, em todo mundo que ouviu, ainda mais querer conhecer a história. E aqui vocês tiveram este tiragosto e no livro você pode aprofundar e mais do que isso, que você possa ter a Santa Dulce mesmo como este exemplo de mulher e de católica, né, do nosso tempo, e que você possa aprofundar na sua fé também, na sua vivência de espiritualidade, de caridade, que eu acho que é o que está faltando tanto no nosso mundo e nos nossos dias. Eu até fiquei calado agora no final, porque acho importante ouvir essas coisas. E de verdade, Carla, brigadão aí por partilhar conosco
desse conhecimento e dessa paixão por Santa Dulce dos Eu Povos. que agradeço. Olha, tem gente que fala assim, o livro é melhor que o filme. Tem um filme aí da Irmã Dulce, mas compra o livro que é mais legal, é sempre mais bacana, hein? E depois conta o que achou. Pois é, só ir atrás, procura, entra na Paulus. A gente vai deixar o link no post. Alexandre, deixa o link no post direto pra Paulus. Vamos fazer uma propaganda de graça pra Paulus. Não, pra Paulus não, pra mim. Quem quiser comprar tá? o livro, já entra no link. Isso. Já entra direto lá no link do livro da Carla Maria. É o seguinte, se você tá ouvindo esse programa no lançamento, lembrem-se que a gente vai fazer a gravação do programa 100 lá no Arsenal da Esperança, no dia 1º de dezembro, às 15 horas. O que a gente pede é que você faça a inscrição nesse link que tá aí no post, ou lá nas bios, ou no Facebook, na bio do Instagram, e que você leve 2 quilos de alimento e que você possa levar também uma piada. Carla, a gente vai gravar o especial Ari Toledo. Ah, que legal. Sim, vamos. E então o programa 100 tem essa gravação. Faça sua inscrição. A gente, por incrível que pareça, já tem mais de 13 ouvintes inscritos. Isso é um número recorde, mas a gente gostaria mais e pelo que eu tô sabendo, Alexandre, vão dar paçocas de prêmio lá pro povo. Adoro paçoca. Pois é. Agora eu vou. Pois é. E a gente agradece também quem tá partilhando, quem continua partilhando nas redes sociais, quem chega lá e fala, olha, ouça esse programa aqui, coloca no celular. Podcast é assim, ele é feito um por um, pessoa por pessoa, e é assim que a mídia vai crescendo, e é assim que o programa vai sendo conhecido. Carla, imagine que a gente tem ouvinte na Rússia. Que demais. Eu não sei, abraço Zangief, né? Mas a gente tem, assim, uns ouvintes que a gente nem sabe de onde aparece. E assim, de pouco em pouco, a gente vai chegando a um outro jeito de viver também a fé. Eu fico por aqui. Alexandre, tem mais alguma coisa? Nada, só aquele clássico, tradicional, um beijo. Um abraço. E um aperto de mão. Até semana que vem. Valeu, Carla. Falou, Alexandre. Tchau, tchau. Tchau.